Olá, seja bem-vindo em mais um programa Ligados na Palavra. Estamos numa nova temporada com a doutora Clery de Matos Leão. Tudo bem, doutora Clery? Oi, Sara, como vai? Vou bem, Que graças a prazer Deus. estar aqui, que prazer estar com você, amigo ouvinte. Fica conosco, vamos caminhar por caminhos muito especiais nesse dia. Exatamente, sempre com temas aí interessantes, importantes, aí para o seu dia a dia. Então fique conosco, acompanhando, também acesse os outros programas. O programa anterior nós já abordamos sobre depressão e hoje então estaremos continuando esse assunto aí interessante, importante. Tenho certeza que a gente conhece alguém ou tem alguém na família com depressão, não é mesmo, doutora? É Sempre verdade. a gente conhece alguém, né? Isso mesmo. Fique com a gente, ligados na palavra. Muito bem, estamos de volta e para começarmos o nosso programa, vamos começar com uma oração, pedindo as bênçãos de Deus. Pedimos então à doutora Clery que leve a Deus uma prece. Querido Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, para que o Senhor abra as nossas mentes, para ouvir a Tua voz, para ouvir as Tuas verdades e para ouvir que o Senhor é o nosso caminho, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Fica conosco, orienta o nosso pensar, o nosso agir e as nossas emoções. Pelo amor, em nome de Jesus, te pedimos e já agradecemos. Amém. Neste programa, daremos continuidade ao programa anterior, que é depressão. O assunto é depressão. E vamos começar aqui. Transtorno de humor e depressão reativa. Assuntos interessantes aí para você ficar por dentro e saber tudo sobre esse assunto. Transtorno de humor é uma das características da depressão, doutora? Tá. É bom nós pararmos aqui um pouquinho, Sara, para entendermos. Nem todo transtorno de humor é depressão. Mas não existe depressão sem transtorno de humor. Entendi. Tá? Eu posso, levada por qualquer circunstância, alterar o meu humor. Se eu tropeço numa pedra e machuco o meu pé, eu não vou sair na foto sorrindo. O meu humor já foi alterado. Né? Mesmo que sorria, como que eu vou sorrir? Está com dor, né? Como que vai sorrir? Então tá. Então, em qualquer momento, a gente pode ter o nosso humor saindo do lugar. Tá? Isto não é depressão. Sim. Mas toda depressão tem como fio condutor o transtorno de humor excessivo, repetitivo e fora do quadrado, fora da régua, superdimensionado. Tá? Quando nós vamos para uma depressão reativa, eu gostaria de convidar o amigo ouvinte para pensar, o que é ré? É quando a gente volta para trás, volta para o passado. Reativa. Entendo. Tá? Então, eu tenho uma imagem na minha mente, uma imagem do ontem, ou a imagem da semana passada, uma imagem do ano passado, uma imagem de 10 anos atrás, que ativa em mim uma depressão. Por isso que é depressão reativa. Então, algo que aconteceu com 15 anos atrás e está lá, quietinho, latente, e pode quietinho vir nada, né? desencadear, Quietinho nada. pode vir a... Tá. Eu explorar. costumo dizer que é a nossa prisão portátil. Uhum. Eu ando para frente, mas eu trago o meu passado junto. Então, qualquer coisa, eu coloco a palavra mentirosa. Sempre foi assim. Quando eu uso sempre, nunca ou ninguém, são palavras extremamente mentirosas. Existe só um ser que pode utilizar sempre ou nunca, que é Deus.
quando o Senhor diz sempre, Ele conhece essa temporalidade indefinida. Nós não conhecemos. Eu parti de um tempo e eu não sei quando que vai terminar. Pode ser que termine no aqui e no agora o meu tempo. Então o sempre vai continuar para você, mas para mim acabou. Então nós não temos noção de sempre. Não tem espaço na nossa mente para a gente entender essa infinitude. Mas a depressão, ela volta num ponto de partida, tá? Onde aconteceu um fato, tá? Reativa, relacionada a um episódio, relacionada a uma situação, relacionada a uma perda, relacionada a um abuso, relacionado a algo que não foi confortável para mim. E quando eu penso em abuso, eu penso qualquer coisa que os meus sentidos provocam sem o consentimento do outro. Consentimento. Tá? Então, quando eu consinto, eu sinto com alguém. Tá? Então, quando eu sou abusada em algum momento da minha vida, ali pode nascer o meu deserto. E eu fico tão impregnada com o cheiro, com a forma, com o tempo desse episódio, que eu vou alargando a sua temporalidade. Eu vou arrastando comigo enquanto eu viver. Tá, nós só somos poderosos e nós somos poderosos no aqui e no agora e no meu território. Eu não tenho poder nenhum no seu território. Eu não tenho poder nenhum no ontem e nem no amanhã. A depressão reativa sempre está pautada no ontem. De coisas que aconteceram. Sempre está pautando em algum episódio que eu não tive suporte, não tive condições, não coube dentro do meu continente. Não ficou bem resolvido. Não ficou. Pode ser uma separação, pode ser uma mudança, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um sapato. Nossa. Pode ser a perda de algo assim, pessoal? Você pode. Você pode. Você pode. Isso, bom, no meu ponto de vista e leiga, talvez até diria assim, nossa, mas por tão pouca coisa e por algo assim, mas desencadeia. É você que significa. Para você não é significativo, certo. Mas você não sabe a relação que eu tenho com o meu ursinho de pelúcia, ou que eu tenho com o meu cachorro, que ocupou o lugar do meu marido quando ele foi embora. Então eu não choro mais pelo marido ou pela separação, mas eu choro pelo cachorrinho que morreu, ou pelo cachorrinho que sumiu de casa. Tá? Você substituiu. Então não importa o tamanho, sabe? Não importa. Não é. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser algo que você acha que é irrelevante, mas não é. Cada um de nós elegemos os nossos deuses. E no mundo de tantas crenças e poucos deuses, nós precisamos eleger deuses. E às vezes as pessoas elegem um carro e o carro é roubado. E eu coloquei tudo que eu tinha na minha vida em cima desse carro. O carro vai embora. Eu coloquei todo o meu afeto, toda a minha esperança na carroceria do carro de alguém. E esse alguém vai embora e leva a minha confiança e eu fico sem confiança. Okay. Naquele momento, a minha confiança morreu. O meu sonho morreu. Então, eu estou falando de uma morte, sim. E toda morte me traz um luto. Mas nem toda morte me traz uma depressão. Porque eu tenho um período de luto, um período para tristeza.
E eu fico muito triste às vezes, porque pelo descaso de algumas pessoas, pela falta de informação, eu gosto muito de um texto que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade não lhe libertou, é porque não é verdade. Tá? Então, às vezes a gente se esconde atrás de algumas mentiras. Não posso, não consigo me livrar disso. Nós somos uma cebola. À medida que a gente vai descascando a cebola, a primeira capa da cebola sai toda quebradinha. Essa é a nossa história, toda quebradinha. Nós somos a junção de muitos egos, de muitas pessoas que fizeram parte da nossa vida. Uns contribuíram de um jeito, outros contribuíram de outros, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, quando a gente vai lá atrás, ativa o quê? Quando eu volto no passado, ativa o quê? Ativa uma emoção. E todas as vezes, repito, todas as vezes que nós encontrarmos uma emoção surgindo dentro de nós, é porque acordamos um pensamento. Não existe emoção sem um pensamento anterior. Porque o pensamento serve para duas coisas: para gerar ação ou para gerar emoção. Se o pensamento não gerar ação, vai gerar uma emoção. Então, se você me faz uma coisa ruim, você me bate, você me agride com palavras, você me agride com a tua rejeição, com a falta de escuta ao meu clamor, eu vou ressentindo, sentindo de novo, de novo, de novo, de novo. Então, quando o outro me olha de um jeito que coincide com o teu olhar, eu reativo o meu esconderijo e eu volto para lá. E por que algumas pessoas têm facilidade de receber e resolver esses problemas e as outras não? Elas são mais fortes, foram educadas para serem assim, ou conseguem resolver esses problemas não entrando numa depressão? Tudo isso faz parte do nosso histórico de vida, da construção da nossa autoestima, do nosso autoconceito. Se nós, é um assunto, né, que parece que é tão repassado, mas nunca cessa. Todos nós somos conectados com um fio condutor chamado autoestima. Como eu me concebi, como me conceberam, sabe? Se eu venho de um histórico, vamos tratar no próximo programa de depressão pós-parto. Uma criança que não foi amada de conformidade com a necessidade que toda criança tem, ela vai crescer com aquela falta. É como se o nosso corpo fosse tatuado com informações. Todas as vezes que a mãe toca, que a mãe arruma a criança ao seio, que a mãe olha enquanto amamenta, seja no seio ou na mamadeira, a mãe está tatuando, está conversando com a criança, está informando: você é amada, você é amada, você é amada. Isso desde o ventre? Desde o ventre. Então ela já pode sentir isso. Desde as primeiras informações, algumas pessoas dizem assim: como assim? Sabe? Como? Todas as vezes que uma mãe se irrita com o pai, transfere. O que acontece? O coração tum, 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 tum. Quem ouve essa batucada? O bebê. O bebê. Não sabe, mas se ele estava dormindo, assusta. Ele assusta. E ele fica procurando saber. Quando a gente está com raiva, como que a raiva se processa? Como que a raiva aparece na cara da gente, né?
O sangue Sobe. subiu o sangue sobe das pernas. Se você olhar para o seu pé, ele vai estar branquinho. Mas o seu rosto vai estar vermelho, quente, e as suas mãos vão ficar vermelhas, porque a raiva traz em você o desejo de resolver a situação, tá? Quando um pai ou uma mãe diz, engula o choro, homem que é homem não chora. Já não Se sabe apanhar de novo, vai apanhar em casa. Esta criança está engolindo uma emoção. E essa emoção pode voltar no descascar da cebola, em forma... Quando a gente corta a cebola, e a gente encontra lá no meio da cebola uma casquinha bem sequinha, a gente só tira aquela casquinha e ocupa o resto da cebola. Mas às vezes a gente corta a cebola e no meio da cebola tá bem podre. A podridão que secou já foi resolvida. Eu posso falar disso, eu posso falar do que fizeram para mim ou comigo, mas eu não preciso sofrer mais. Agora, aquela podridão, aquela coisa gosmosa, cheirosa, para não dizer o contrário, né? Que exala pelo lixo todo, pela cozinha ou pelo apartamento. Tá? E se você deixar o lixinho, mesmo que amarradinho... Sente o cheiro. Sente o cheiro. Tá? Às vezes, esse cheiro nos acompanha. Às vezes, nós pensamos assim, o que alterou o humor? Às vezes é o seu perfume. Agora imagine você, quando alguém passa e acorda uma imagem retardada em mim, uma imagem do ontem em mim, do meu estuprador que estava usando aquele perfume. Por isso que eu falei no último programa dos sentidos, do olhar. Às vezes eu olho uma imagem, uma paisagem, uma janela. Às vezes a luz se apaga. Para alguns, nossa, apagou a luz, nem se mexe. Para outros é um terror. Um terror. Por que as linguagens falam de formas diferentes? Porque no nosso esconderijo existe um guardado que não foi resolvido. Um lixo que não foi expulso. Que não foi resolvido. É possível uma pessoa com depressão tratar-se sozinha? É muito difícil, tá? Precisa sempre de ajuda. Como eu disse no nosso primeiro encontro, que a depressão tem cura, sim. Mas tem formas específicas. Primeiro eu tenho que entender que eu tenho depressão, mas e que aceitar, a depressão porque não nem me sempre tem. se aceita, né? E Isso. fica Eu relutando, não tenho depressão. Eu não tenho. Isso é coisa para louco. Ir a psicólogo é coisa de louco. Ir a psiquiatra nem pensar. Tomar remédio. Exatamente. Mas é interessante que às vezes eu vejo algumas pessoas com má formação dos dentes. E eu não vejo problema nenhum delas quererem colocar aparelhos nos dentes. Quando alguém quebra o braço, as crianças principalmente adoram engessar e pegar autógrafo das pessoas, beijo. Não tem problema nenhum. Por que com as nossas alterações de humores, com os nossos transtornos de humores, a gente não quer falar sobre isso? Tá? Quando eu, mulher, você, mulher, chegamos num momento das nossas vidas que o médico diz assim, você precisa fazer reposição hormonal. O que você ouve quando o médico diz, Sara, você precisa fazer reposição hormonal? Fico preocupada. Tá. Para mim já é um fato, tá? O meu corpo deixou de
produzir. Eu tinha uma fábrica dentro de mim que produzia hormônios. E os meus hormônios tinham uma finalidade específica. Esses hormônios que eu fabricava e que você fabrica, e que você também fabrica, se chama progesterona, progestar. Então, você tem uma finalidade nessa fábrica. De repente, eu não quero mais fabricar, filho, né? Não quero mais gestar. O meu cérebro desprograma a minha produção de hormônio. E chega um momento que eu não fabrico mais. E daí eu começo a sentir, nossa, mas o hormônio não serve só para filho. Serve para o tônus da pele, serve para umectar a pele, para hidratar a pele. Daí eu vou coçar aqui a minha mão e vai ficar um risco branco. A minha pele dizendo, olha, está faltando hormônio em você. Então eu tenho que ir na farmácia, comprar rapidinho hormônio, ou injetável, ou oral, e tomar. Eu vou repor para minha necessidade básica aquilo que eu não estou produzindo mais. Exatamente. Então vamos pular para nossa mente agora. Nós precisamos de alguns elementos químicos. Quando eu falo de transtorno de humor, eu estou falando de química alterada. A minha mente, o meu quintal de obras, a nossa mente é o nosso quintal de obras. Nós produzimos muitos elementos, bons e não tanto. Tá? Chega um momento que eu gastei tanto ou deixei de produzir, ou nasci sem essa produção. Qual o problema se o médico te disser assim, Sara, a partir de agora você vai ler melhor se você colocar um óculinho? Sem problema nenhum. E a gente coloca óculinho e muda de lente e bota uma lente colorida nos olhos. Agora eu posso mudar a cor dos meus olhos. A lente da mente também precisa de alteração. E quando nós entendemos que o meu corpo, o meu quintal, o meu laboratório não está produzindo serotonina, endorfina, químicas necessárias, que daí vão alterar o meu sono. Daí eu tenho que ir na farmácia e comprar melatonina. Né? Melatonina. Isso. Pra dormir. Exatamente. Mas eu fabrico melatonina. Mas eu gastei demais. Eu gastei demais. Né? Então, assim, nós podemos perceber que as pessoas são relutantes em ir buscar, né, ajuda, um tratamento, e por outro lado, buscam rapidamente, né? Se não estão conseguindo enxergar ou se estão com dor de cabeça, vão logo ao médico, mas esquece que se está triste, se está com transtorno de humor, se não está bem, também tem que buscar o psicólogo, psiquiatra, tomar remédios para você se curar, para você se tratar. E olha, Sara, você falou uma coisa super legal. Nem toda depressão, queridos, nem toda depressão precisa de remédio. Ok? Só que às vezes, de forma leiga, né, a gente ouve, mas eu já tive depressão, toma isso aqui. E a gente passa o remédio e a gente torna um dependente de remédio sem necessidade. Porque nós fabricamos os produtos que nós temos necessidade. Mas quando o nosso organismo não fabrica mais, a gente vai ter que ir para o supermercado. Sim, se você não planta batata, você tem que comprar batata no supermercado. Se você não planta cana, você vai ter que comprar açúcar no supermercado. Gente, muito interessante, o programa é curto mesmo, mas vamos continuar aí abordando esse tema e outros temas nos próximos programas. Então, continue com a gente, assistindo todos os nossos programas, tá aí o link para você acessar. Doutora, infelizmente, o tempo acabou. Tá
Tá muito gostoso, muito esclarecedor, mas logo, logo nós vamos estar aí continuando a abordar esse assunto no próximo programa. Para encerrar, vamos então fazer mais uma oração? Pode orar conosco? Querido Pai, durante o nosso caminhar, o inimigo tem colocado tantas identidades distorcidas na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e nos nossos relacionamentos. Amém. Por favor, Senhor, o Senhor conhece quem está ouvindo, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas pedras de tropeço e o Senhor conhece que em Ti, somente em Ti, existe solução para todos esses elementos. Amém. Por favor, abre os nossos olhos e o nosso discernimento para entendermos o que nos rodeia e como não ficarmos prisioneiros disso. Dá-nos a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu amor por Jesus. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez e continue com a gente. Até a próxima. Tchau.